Pois é, um resultado PSA alto pode assustar, mas não significa automaticamente câncer de próstata. O exame é apenas um indicador que pode variar por vários motivos, como inflamações, infecções, aumento benigno da próstata e até hábitos recentes como atividade física ou relação sexual. Nós estamos recebendo aqui o Dr. Guilherme Canabrava, médico urologista, que vem falar conosco. Doutor Guilherme, bom dia. Bom dia, Cia. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui novamente com vocês. PSA alto é terror dos homens? É um dos terrores dos homens. PSA é aquele exame que a maioria dos homens acima ali de 45 anos, 50 anos, quando vão ao urologista, a gente solicita, que é um dos marcadores prostáticos, né? Mas exatamente conforme o senhor falou, não necessariamente um PSA alto significa câncer, né? Então isso é um bate-papo que nós vamos ter aqui, que eu acho que é importante esclarecer essa dúvida para os pacientes. Qual o problema que o PSA fica alto, né, do homem? E muitos têm aquele terror do exame de toque, né? Tem o terror, tem o preconceito, né, associado. O PSA, ele é um antígeno prostático. O que é isso? É como se fosse um marcador da próstata. Quanto mais alto o PSA, maior a concentração desse antígeno, dessa molécula dentro do nosso sangue. Um dos motivos que leva a esse aumento é o câncer de próstata. Por isso que nós usamos ele como marcador de câncer, para suspeição, para suspeita do câncer. Mas qualquer coisa que leve a um dano ao tecido prostático pode levar a esse aumento. Então, uma inflamação, uma infecção, igual o senhor falou, às vezes uma relação sexual recente, um exercício físico mais extenuante, que um trauma na região ali pode desencadear um aumento do PSA também. Então, o PSA aumentado não é câncer. Tá? O PSA aumentado, a gente tem que levar em consideração as características do paciente para identificar o motivo desse aumento. Tá? Pois é, doutor. O interessante é o seguinte, que a gente sabe que existe, por exemplo, uma atividade física pélvica para as mulheres. Tem, fisioterapia pélvica. Né? Para o homem também tem a mesma coisa para ajudar a evitar essas coisas? Tem. E assim, eu sou totalmente adepto e vários trabalhos demonstram o benefício da fisioterapia pélvica. Eu tenho vários fisioterapeutas, uma até trabalha comigo, que é a Fabiana. Ela me auxilia nos meus pré-operatórios e pós-operatórios de cirurgias prostáticas robóticas, porque o fortalecimento da musculatura pélvica é fundamental, tá? Tanto no homem quanto na mulher. A mulher, ela tem mais isso enraizado, essa queixa de incontinência ao longo da idade, mas os trabalhos colocam que depois de certa idade, o homem tem tanta incontinência quanto a mulher. Tá? Seja por um aumento prostático que leva a alguns sintomas, seja pós-operatório, o que quer que seja, mas também existe a fisioterapia para o homem, essa fisioterapia miccional, tanto para o homem quanto para a mulher, principalmente após algumas cirurgias, como a de câncer de próstata, tá? Assim, é importantíssimo. Afinal, a cirurgia de câncer de próstata, há um terror para os homens, né? Tirou a próstata, perdeu a atividade sexual, isso acontece mesmo? Olha, cada caso é um caso, obviamente. Depende do tamanho do tumor, depende das características do paciente. No meu mestrado, um dos critérios que eu avaliei foi quais são os fatores preditivos pré-cirúrgicos em relação à probabilidade do paciente ficar impotente no pós-operatório. O que é isso? Quais são os sinais que eu consigo saber antes da cirurgia que vai me fazer falar com esse paciente que ele tem mais ou menos chance de ficar? Então, dentre os critérios, um deles é a idade. Quanto mais avançada a idade, maior a probabilidade de ficar impotente no pós-operatório. O segundo é a impotência prévia. Então, aqueles pacientes que já são parcialmente impotentes, eles têm mais chance de ficar impotente, obviamente. Mas hoje em dia, com o avanço da tecnologia, você pegando um cirurgião experiente, por exemplo, eu realizo cirurgia só de câncer por via robótica. Então, eu tenho uma experiência muito grande, eu tenho mais de 1000 casos oncológicos já realizados, então a gente consegue fazer uma ultrapreservação do feixe e com isso alguns trabalhos já demonstram uma melhora da manutenção da potência mesmo após cirurgia de câncer de próstata sendo realizada por pessoa experiente por via robótica. Tá? A falta de atividade sexual no homem pode provocar problemas de próstata? Não, nem a falta nem o excesso. Tem alguns trabalhos que tentam colocar isso, mas não é muita certeza, não. Porque eu já li falando que a falta faz mal, eu já li falando que o excesso às vezes faz bem ou faz mal também. É como se fosse o ovo da nutrição, né? Cada dia eles colocam uma coisa, mas a gente não tem certeza sobre isso. Se o homem não tiver uma relação sexual, vai pro 5-1. Não, mas assim, não tem nada comprovado, né? Assim, ou ficar muito tempo sem ter relação, ou fazer
com uma frequência muito grande. Para câncer de próstata não tem nenhuma associação, não. Obviamente que os extremos, principalmente para demais, pode ser que seja ruim para outras coisas, mas para câncer de próstata não. Pois é, a gente conhece assim pessoas, história de pessoas, homens, né, que praticaram sexo durante muito tempo, chegaram aos 80 anos fazendo sexo e etc tal, e morreram de outras coisas, não morreram de câncer de próstata, né? Mas... e tem alguns que com 40 anos já tem problema de câncer de próstata. Esse ano agora, foi o mais jovem que eu operei, um paciente de 37 anos. 37 anos. Foi o paciente mais jovem que eu já operei. Pois quer dizer, o que pode, além de saber o que causa esse câncer de próstata, se é alimentação, se é alguma coisa, o que pode resolver, dar nisso aí? Atualmente, o que tem comprovado como fator de risco para câncer de próstata é a idade. Obviamente, quanto mais velho, maior a probabilidade de ter. Histórico familiar. Então, se você tiver um parente, já aumenta de maneira considerável. Se você tiver 2 parentes, aumenta exponencialmente. Então, esse paciente em questão de 37 anos, o pai e 2 tios tiveram câncer de próstata e o irmão teve câncer de próstata. Então, um fator genético extremamente importante. Verdade. E a raça ou etnia. Então, pacientes melanodermas ou afrodescendentes, eles têm mais tendência a ter câncer de próstata também. O Brasil, por ser uma população extremamente miscigenada, nós temos esse aumento de chance de disseminado, obviamente. E também, alguns lugares colocam síndrome plurimetabólica. Então, por exemplo, obesidade, sedentarismo, alimentação mais rica em gordura. Esse é o único fator que a gente consegue mudar. Porque a gente não escolhe nossa genética, a gente não escolhe nosso histórico familiar, mas ter uma vida saudável, fazer atividade física, evitar o sobrepeso e o sedentarismo é o único ponto que a gente consegue interferir no nosso fator de risco para câncer de próstata. Pois eu, muito menino, né, eu ficava ouvindo a conversa dos mais velhos, né, e a gente sabia que tinha, eu estou com um problema de coração, né, tô sofrendo do coração, era o que falava, né? De amor. E tinha essas coisas todas que a gente ouvia. Mas, naturalmente, na minha infância ou juventude, eu não vi muito falar de câncer de próstata porque as pessoas morriam muito cedo. Então, não tinha nem idade para ter câncer de próstata, né? O câncer, a frequência dos cânceres em geral está aumentando. Temos hipóteses quanto a isso. Uma delas é a melhoria dos exames diagnósticos. Então, a gente tem mais exames, mais acesso a exames e exames melhores. Então, a gente consegue diagnosticar mais câncer e precocemente. Outra é a longevidade. A população está vivendo muito mais. Meu avô faleceu com 103 anos. Então, assim, isso há 50 anos era impossível de se pensar uma pessoa com mais 100 anos. Hoje em dia tem vários. Eu já tive uma paciente de 107 anos. Então, assim, as pessoas estão vivendo mais tempo de vida, mais chance de desenvolver um câncer. Eu fico vendo aqui, porque você está comendo muito salame, não sei o quê, os embutidos, não sei o quê. Mas na Itália, por exemplo, que se come de mortadela de salame na Itália, será que todo mundo lá morre com algum problema disso, né? Então, os embutidos, eles são fatores de risco para câncer, principalmente câncer de intestino. Câncer de intestino é fortemente associado à alimentação, sabe? Mas eu estou te dizendo assim, que na Itália, você chega na Itália, a primeira coisa que você vê é salame na Itália. Na Espanha também, né? O pessoal lá come muito, presunto ibérico, né? Mas sim, tudo com exagero é ruim, sabe? Assim, é bom a gente levar uma vida saudável, obviamente. Mas comer um salaminho de vez em quando não faz mal. Pois é. Então, quer dizer, o grande negócio é o PSA. O sujeito chegou aos 30 anos, já começa a medir o PSA, né? A gente faz o PSA... Eu costumo solicitar a partir dos 40, tá? Antes eu não vejo benefício. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda o screening em pacientes com fator de risco, que são esses que eu falei, a partir dos 45. Eu começo um pouquinho mais cedo e individualizo cada paciente, principalmente com fator de risco mais forte. E assim, o PSA é um exame de sangue. Ele é indolor praticamente. A maioria das vezes o paciente já vai fazer um check-up ali, triglicéridos, colesterol e outros exames, você acrescenta um PSA. Obviamente você tem que saber interpretar, que eu acho que é o ponto principal. Veio um paciente que falou que teve relação sexual ontem, colheu o PSA hoje. Se o PSA dele vier aumentado, eu vou pedir ele para repetir, porque ele não condiz com o achado, sabe? Ou um paciente com dor a urinar, febre, quadro de prostatite, ir no banheiro toda hora, dor pélvica, dor para urinar. Se o PSA dele vier aumentado, eu não vou suspeitar de câncer, eu vou suspeitar de infecção. Então, assim, o mais importante é a interpretação do exame, não necessariamente o exame. O PSA, ele tem algumas características que a gente leva em consideração, não só o valor absoluto dele. Tem alguns pontos que é a relação entre o PSA livre e total, que é importante o médico interpretar, e também o doubling time desse PSA.
Eu tive um paciente recente, ele já tem 70 anos, eu dei um diagnóstico de câncer dele ontem, inclusive, ele foi ao meu consultório. Eu pedi o PSA para ele não por causa do valor absoluto, mas porque o doubling time do PSA dele foi muito alto. Então ele tinha um PSA aí em torno de 1,5, o PSA dele foi para 3,5 de um ano para o outro, mais do que dobrou. A gente não esperava uma ascensão tão grande. Aí eu pedi uma ressonância, realizamos o exame físico, uma ressonância, veio uma área suspeita, uma biópsia e um câncer já um pouco mais agressivo. Um câncer 3+4 com suspeita de acometimento de linfonodo. Então, assim, individualizei o diagnóstico e a conduta para aquele paciente, que é o ideal. Inclusive o homem também, ele tem que dar uma olhada, principalmente na maneira dele urinar, né? Sim, com certeza. Né? Os sintomas, né? Assim. Urinar, toda hora urinar um pouquinho, está aquele negócio todo. O jato muito fraco, a pessoa já começa a desconfiar, né? E é interessante que tem paciente que fala que não sente nada, né? Ele abre a consulta e fala assim, não sinto nada. Só que aí eu pergunto, e o jato? Ah, doutor, o jato já não tá tão forte. E à noite? À noite eu acordo 4 vezes. E você esvazia direitinho? Não, sobra sempre um pouquinho, né? Então, assim, como são sintomas crônicos, às vezes o paciente vai levar anos para evoluir com esses sintomas, 5, 10 anos, a partir dos 50 até os 65, por exemplo, 15 anos, ele não percebe que teve diferença. Então, assim, isso que você falou, assim, jato fraco, sintoma urinário, procura o médico. O ideal, inclusive, é já procurar antes de ter sintoma, para já criar um vínculo, uma relação médico-paciente ali e ter esse controle anual, tá? Mas, principalmente, tendo sintoma, tem que procurar o médico, não tem jeito. Doutor, deixa os seus endereços, telefone, rede social. É sempre um prazer vir aqui, tirar dúvidas, esclarecer assuntos importantes relacionados à urologia, câncer urológico e cirurgia robótica. Me sigam lá no Instagram, Guilherme Canabrava Uro. Canabrava é meu sobrenome, apesar das piadas, né? Assim, e das cachaças que eu recebo, que podem continuar. Mas Guilherme Canabrava Uro, vai ser sempre um prazer. É isso aí, um abraço pro senhor.